Intensas chuvas caíram ali sobre o sul da Espanha, na região principalmente de Valência, causando até agora mais de 200 mortos. Em cerca de 8 horas caiu uma quantidade de água para um regime pluviométrico da região normal em um ano. Sem dúvida, um evento bastante extremo e que, evidentemente, é aproveitado com toda aquela lacração que a gente já costumeiramente tem ouvido. Os maiores eventos extremos em toda a história da humanidade, desde os tempos bíblicos, vieram exatamente para populações que viviam próximo a costas, aos rios, e onde a humanidade começou a construir suas cidades. E hoje, evidentemente, que com o adensamento populacional, qualquer evento extremo é suficiente para potencializar um número maior de mortes e uma destruição material. Basta ver todos aqueles carros empilhados ali na Espanha, onde se formou gigantescos cachoeiras, digamos assim, em ruas estreitas. Quem conhece a Espanha sabe que muitas daquelas cidades foram construídas ali ainda em época medieval, então nós temos ruas bastante estreitas. E a região mediterrânea, vejam, desde 1879 tem fartamente documentado eventos, como, por exemplo, em outubro de 1879, onde houve mais de 1.000 mortes na região de Santa Teresa, ali na região de Alicante. Depois nós temos 1891, 1957, 1962, 1973 e assim vai. Isso fez com que em 1886, na Alemanha, se tabulou pela primeira vez que havia um fenômeno ali no Mediterrâneo causado por fortes ventos que vêm do Ártico, exatamente nessa época do outono. Nessa época do outono é que essa região da Europa recebe uma massa de ar úmida e gelada que vem do Ártico. Isso é tão comum que historicamente, ali naquela região é chamado o fenômeno de gota fria. E mais recentemente se adotou em espanhol as letras DANA, que na verdade é uma depressão isolada de altos níveis, isso traduzindo para o português. Ou seja, há uma concentração enorme de uma massa gelada, úmida, que se choca com ar mais quente, também úmido, em camadas mais baixas. E há uma curiosidade nesse efeito da chamada gota fria. Ele fica estacionado, ele se move lentamente, diferente de um furacão, por exemplo, onde ele vai se deslocando e nós vemos os ventos de superfície arrastando aquela quantidade de vapor d'água até que ele vai precipitando, que é o que a gente chama, o furacão tocou o solo, como nós vimos em Tampa recentemente. Agora vejam que coisa bastante curiosa. O Ártico, neste ano, ele está ali num dos seus fenômenos de um frio intenso nessa época, e há então uma expulsão ali na altura ali de 9.000 metros e tal, de ventos que pode atingir ali 150 km por hora. Então isso também acontece na Antártida, quando ele está com um excesso ali de ar frio, ele pode, é uma oscilação chamada oscilação negativa. Então ele expulsa aquela quantidade de massa de ar frio com ventos muito fortes a partir daquelas latitudes muito elevadas, né? E é o que chega aqui também no Cone Sul da América Latina, quando a Antártida expulsa essas massas de ar, quando na Antártida ela está numa oscilação Antártida negativa. Esse fenômeno já foi detectado em outras ocasiões sobre a Itália, sobre a Alemanha, e dessa vez ele estacionou ali naquele sul da Espanha, e aí simplesmente despejou toda aquela quantidade anormal de água naquele período de 8 horas.
Então vejam que as próprias populações já conhecem esse fenômeno. Levantamentos ali naquela região mostram que até os romanos enfrentaram esses problemas construindo diques, barreiras e tal para conter a água, ou muitas vezes canalizar essa água, que era uma quantidade muito grande, então eles acabavam aproveitando a água para o uso, né? Mas basta que haja um fenômeno dessa magnitude, vocês verão sempre as matérias como eles não podem deixar de explicar que se trata de um fenômeno meteorológico conhecido, coincidência muito recorrente, mas, por outro lado, eles têm que encaixar a questão das famosas mudanças, né? Que o planeta está mudando, e parece que o planeta continua como ele sempre foi. Pode ser que, num certo momento, ele tenha um aquecimento maior, pode ser que, como já ocorreu, ele tenha um resfriamento maior. Mas você tentar encaixar que um fenômeno desse tem a ver com o desenvolvimento humano, eles mesmos caem em contradição, né? Como os fenômenos eles acontecem com certa frequência, mas espaçados em algumas dezenas de anos, fica fácil você, do senso comum, tentar convencer as pessoas de que eles estão aumentando. Não, está ficando mais frequente. Mas mais frequente como? Mais frequente como? Se ali por volta do século XIX, um furacão como esse que chegou à Tampa tivesse acontecido exatamente nessa época do ano, e em seguida tivesse ocorrido o fenômeno do gota fria, como aconteceu agora na Espanha. Considerando as comunicações de época, a comunicação realmente de um continente para outro, vocês acham que conseguiríamos ter o registro histórico desses dois fenômenos? Com certeza não. Milhares de acontecimentos ao longo da história ficaram perdidos porque eles foram bastante localizados. Um terremoto, por exemplo, hoje, ele é detectado rapidamente, ocorrendo em qualquer lugar do mundo. Os centros de monitoramento sísmico conseguem detectar lá no interior do Afeganistão, ainda que o Afeganistão procurasse esconder que de repente houve um terremoto, nós conseguimos detectar que houve um terremoto no Afeganistão. Os terremotos que ocorreram durante séculos e dizimaram, por exemplo, populações a partir de tsunamis que vieram em seguida e tal, ficaram perdidos na história. Como hoje nós conseguimos interligar rapidamente o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta, divulgando isso, fica parecendo que eles são mais frequentes. E, de fato, o número de vítimas está muito relacionado hoje com o adensamento populacional. Só você pegar os dados que o IBGE, no caso do Brasil, de tempos em tempos, ele solta uma estatística mostrando que aonde está o adensamento populacional, e quando você vê no mapa, nós ainda temos no Brasil a maior parte da população vivendo ali em torno de 200 quilômetros da costa, porque historicamente o país foi povoado do litoral para o interior, indo para o oeste progressivamente. Daí isso explica que até hoje muitas das grandes cidades estão em zona litorânea. Então é isso que eu tinha aqui para vocês. Bem-vindos aí ao Modernidade Ciência. Se você está chegando agora, peço, se inscreva no canal e acione aqui o sininho para receber os próximos vídeos e não cair realmente nesse tipo de falácia estatística, porque se por um lado a imprensa tem mais notícias para tornar manchetes, tem todos aqueles pesquisadores que, se você realmente perguntar, o que ele quer é manter a narrativa, porque aí ele tem uma maior relevância, como foi todo aquele período durante a pandemia do Covid, com toda aquela relevância dos infectologistas, né? Então, se você naquele momento fosse entrevistar, quem é que se escolheria? Era o infectologista. E aí o que ele falava? Precisamos de mais dinheiro para pesquisa. Então, isso virou realmente uma grande simbiose. De um lado, a imprensa, de outro lado,
uma comunidade científica que agora tem que acreditar tão fortemente nos seus modelos matemáticos. E aí, quando ocorre um efeito desse, apesar disso não ter nada a ver com CO2, nível de queima de combustíveis fósseis, tal, mas aí ele tem que encaixar, ele tem que pegar carona em todos esses acontecimentos.